A luz azulada do tablet iluminou meu rosto enrugado, mas o que li na tela fez meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Sou Zoraide, tenho 72 anos e fui auditora da Receita Federal por 4 décadas. Meu filho Rogério acabou de cometer o maior erro fiscal e moral da vida dele, esquecendo-se de que sua mãe ganha a vida caçando fraudes. Lembro-me de quando Rogério era pequeno, correndo pela casa com os joelhos ralados, sempre pedindo um curativo e um beijo para sarar. Hoje, o menino que eu embalei nos braços se transformou em um homem de 45 anos, que acredita que a mãe é apenas uma velha senil, uma peça de mobília antiga que ocupa espaço e gasta dinheiro. Eu estava na minha poltrona de couro marrom, aquela que comprei com meu primeiro bônus de produtividade há 30 anos, com uma xícara de café fumegante na mão. O aroma forte do café recém-passado, que normalmente me traz paz, agora parecia ter o cheiro amargo da traição. O e-mail estava ali, brilhando com uma crueldade digital. O assunto era simples: atualização. O texto, porém, era uma sentença de morte para a nossa relação de confiança. Mãe, vendi seu apartamento da praia e seu carro. O dinheiro já está na minha conta. Obrigado. Não se preocupe, vou gerir isso melhor que a senhora. Li uma vez. Li duas. Na terceira, soltei uma risada seca, sem humor nenhum, que ecoou pela sala vazia do meu apartamento em Higienópolis. Ele não apenas vendeu meus bens, ele se deu ao trabalho de me avisar por e-mail, como se estivesse notificando um cliente sobre uma mudança de política de privacidade. A arrogância de Rogério sempre foi seu calcanhar de Aquiles, mas dessa vez ele havia superado todos os limites. Ele achava que tinha vencido. Achava que por ter conseguido acesso às minhas senhas e provavelmente falsificado minha assinatura digital, o jogo tinha acabado. Fechei os olhos por um momento e respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões e acalmar as batidas descompassadas do meu coração. Não era medo. Era uma mistura de tristeza profunda e uma fúria fria, calculista, daquelas que aprendi a cultivar nos corredores das repartições públicas quando lidava com sonegadores milionários que achavam que podiam comprar a lei. Rogério sempre foi o filho problemático. Enquanto sua irmã, Clara, construiu uma vida sólida como veterinária no interior, Rogério sempre buscou o atalho, o dinheiro fácil, a aposta certeira. Foram anos pagando dívidas de jogo, financiando empresas que nunca saíram do papel e cobrindo cheques sem fundo. Eu sempre estive lá, limpando a sujeira, achando que era amor de mãe. Mas, na verdade, eu estava apenas alimentando um monstro. E agora, o monstro estava com fome e decidiu devorar a própria criadora. Levantei-me e caminhei até a janela. A cidade de São Paulo lá fora parecia cinza e indiferente, mas minha mente estava clara como cristal. O apartamento da praia, no Guarujá, era meu refúgio. O carro, um sedã confortável que eu mal usava, era minha independência. Ele vendeu tudo, provavelmente por um valor muito abaixo do mercado, para conseguir liquidez rápida. O dinheiro na conta dele, ele deve estar se sentindo o rei do mundo agora. Deve estar planejando viagens, carros novos, talvez pagar agiotas que eu nem sabia que existiam. O que Rogério esqueceu, na sua ganância cega, é que eu passei a vida inteira analisando documentos, rastreando laranjas e desmontando esquemas complexos de ocultação de patrimônio. Ele esqueceu que eu conheço cada vírgula do Código Civil e cada brecha do sistema bancário. E, acima de tudo, ele esqueceu que eu já desconfiava dele há meses. Caminhei até minha escrivaninha de madeira maciça, onde mantenho meus papéis organizados com a precisão de quem nunca deixou um centavo sem explicação. Abri a segunda gaveta, a única que fica trancada à chave, e retirei uma pasta vermelha. Na capa, apenas uma etiqueta escrita à mão com minha letra cursiva e firme. Plano B. Abri a pasta. Ali não havia apenas papéis. Havia a armadilha perfeita. Há 6 meses, percebi que alguns documentos sumiam e reapareciam no meu escritório. Notei acessos estranhos no meu computador pessoal. Em vez de confrontá-lo e ouvir as mentiras de sempre, fiz o que sei fazer de melhor. Auditei minha própria vida. Deixei iscas. Facilitei o acesso a certas contas que pareciam principais, mas eram monitoradas. E, o mais importante, preparei um documento jurídico,
registrado em cartório com fé pública, que transformava qualquer venda de bens em meu nome, sem minha presença física e biometria, em um crime de estelionato qualificado e apropriação indébita, com rastreio automático. Rogério mordeu a isca. Ele usou a procuração antiga que eu esqueci na mesa, aquela que revoguei silenciosamente há 3 semanas. Ele vendeu os bens para algum receptador ou comprador de má-fé, ou talvez um inocente que logo perderia o dinheiro, e transferiu o valor. Peguei meu celular. Meus dedos não tremiam. Disquei o número do Dr. Camargo, meu advogado e amigo de longa data, um homem que tem mais processos ganhos do que fios de cabelo na cabeça. Zoraide? A voz dele atendeu no segundo toque. Aconteceu? Aconteceu, Camargo. Respondi, minha voz saindo firme, sem embargos. O e-mail chegou. Ele vendeu o apartamento do Guarujá e o carro. Diz que o dinheiro já está na conta dele. Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Camargo conhecia Rogério desde que ele usava fraldas. Ele sabia o quanto isso me doía, mas também sabia o que precisava ser feito. Sinto muito, minha amiga. Eu torci para que estivéssemos errados sobre ele, disse o advogado com um tom de pesar genuíno. Eu também, Camargo, eu também. Mas a auditoria foi concluída. As provas são irrefutáveis. Fiz uma pausa olhando para a foto de Rogério na minha estante, sorrindo na formatura do ensino médio antes de tudo desandar. Pode executar o plano B. Acione a polícia e o bloqueio judicial, agora. Já estou protocolando o pedido de prisão preventiva e o bloqueio das contas. O delegado Matias já estava avisado, esperando apenas o flagrante material. Em 2 horas, no máximo, eles estarão lá. Obrigada, Camargo. Desliguei o telefone e coloquei-o sobre a mesa. O silêncio voltou a reinar no apartamento, mas agora ele parecia carregado de eletricidade. Sentei-me novamente na poltrona. A dor de uma mãe é algo que não se explica, se sente nas entranhas. É como se uma parte do seu corpo estivesse apodrecendo e você tivesse que amputá-la para sobreviver. Mas eu não podia me dar ao luxo de chorar agora. O choro viria depois, no travesseiro, quando ninguém estivesse olhando. Agora, eu precisava ser Zoraide, a auditora. Pensei nos detalhes. Ele disse, o dinheiro já está na minha conta. Isso significava que o crime estava consumado. Não era mais uma tentativa, era fato. O sistema bancário, que eu conheço tão bem, já havia registrado a movimentação. O que Rogério não sabia é que a conta para onde ele transferiu o dinheiro, uma conta que ele abriu em um banco digital, achando que era indetectável, já estava sendo monitorada pela minha equipe de segurança privada desde que descobri o número anotado num papel de rascunho no bolso de uma calça que ele trouxe para eu lavar na semana passada. Sim, eu ainda lavava as roupas dele às vezes. Que ironia! Olhei para o relógio na parede. O tic-tac parecia marcar o tempo restante da liberdade do meu filho. Faltavam 2 horas. Levantei-me e fui até a cozinha. Precisava de água. Minha boca estava seca. Enquanto enchia o copo, vi meu reflexo no vidro da janela. Uma senhora de cabelos brancos, pele marcada pelo tempo, vestindo um cardigã bege simples. Quem olhasse, veria apenas uma vovó inofensiva. Ninguém veria a mulher que, nos anos 90, derrubou uma quadrilha de importação ilegal apenas cruzando notas fiscais e manifestos de carga. Rogério subestimou a única pessoa no mundo que realmente o conhecia. Ele achou que o amor materno seria um escudo eterno para sua falta de caráter. Ele confundiu bondade com fraqueza. Voltei para a sala e peguei o tablet novamente. Abri o e-mail de resposta, mas não digitei nada. Não haveria aviso. Não haveria sermão. Não haveria gritos. O tempo das palavras tinha acabado. Agora era o tempo da lei. Lembrei-me de uma vez, quando Rogério tinha 10 anos e roubou um chocolate na padaria da esquina. Eu o fiz voltar lá, devolver o papel de bala vazio e pedir desculpas ao seu Manuel, o dono. Ele chorou, esperneou, disse que me odiava, mas aprendeu a lição. Ou pelo menos eu achei que tivesse aprendido. Hoje, a padaria era a vida real e o seu Manuel era o Código Penal brasileiro. O telefone tocou novamente. Era uma mensagem de texto do Camargo. Mandado expedido. Bloqueio efetivado. A viatura está a caminho do endereço dele. Senti um aperto no peito, uma pontada aguda de culpa materna que tentei reprimir.
Estou fazendo isso pelo bem dele. Tentei convencer a mim mesma. Se ele continuasse solto com esse dinheiro, se destruiria em meses. Drogas, jogos, más companhias. A prisão, talvez, fosse o único lugar seguro para Rogério agora. Que pensamento terrível para uma mãe ter. O sol começou a mudar de posição, lançando sombras longas sobre o tapete persa da sala. Eu imaginava o que Rogério estaria fazendo agora. Provavelmente estourando uma garrafa de champanhe, rindo com algum amigo interesseiro, zombando da velha mãe que ficou sem carro e sem casa de praia. Mal sabia ele que o apartamento da praia estava em uma holding familiar que criei há 5 anos e que a venda que ele realizou foi feita com documentos que, juridicamente, não tinham valor real para a transferência de propriedade, mas serviam perfeitamente como prova de estelionato. Quem comprou, se não foi cúmplice, terá uma dor de cabeça enorme, mas meu patrimônio estava blindado. O carro? Tinha rastreador e bloqueador via satélite que eu podia ativar com um toque no celular. Peguei o celular e abri o aplicativo do rastreador. O carro estava parado em um bar na Vila Madalena. Típico. Ele foi comemorar antes mesmo do dinheiro esfriar na conta. Ah, Rogério, sussurrei para o nada. Você nunca aprendeu a ler as entrelinhas. O tempo passou arrastado. Cada minuto parecia 1 hora. Eu fiquei ali, sentada, imóvel, como uma estátua de vigilância. Minha mente repassava cada momento da nossa vida, tentando encontrar onde eu errei. Foi o excesso de mimos? Foi a ausência do pai que faleceu cedo demais? Ou foi simplesmente a natureza dele? Dizem que a fruta não cai longe do pé, mas às vezes a fruta rola para o esgoto e a gente não tem como segurar. De repente, o interfone tocou. O porteiro, senhor. Almeida, com sua voz rouca de sempre. Dona Zoraide? Desculpe incomodar. Tem um oficial de justiça aqui embaixo. Disse que precisa entregar uma notificação para a senhora, referente ao processo que seu advogado abriu. Pode deixar subir, senhor Almeida. Eu estou esperando. Não era a polícia na minha porta. A polícia estava indo para a porta dele. Aqui era apenas a formalização de que a máquina da justiça tinha começado a girar. Assinei o documento com a mão firme. O oficial me olhou com um misto de respeito e pena. Ele devia saber do que se tratava. A senhora está bem? Ele perguntou, hesitando na porta. Estou ótima, meu jovem. A justiça é o melhor remédio para a insônia. Respondi com um meio sorriso que não chegou aos meus olhos. Quando ele saiu, voltei para a poltrona. Faltavam 10 minutos para as 2 horas que Camargo mencionou. Imaginei a cena. A campainha tocando no apartamento de luxo que Rogério alugava e que eu pagava o fiador. Ele, talvez de roupão, ou vestido para sair, abrindo a porta esperando um delivery de comida ou bebida, e dando de cara com o distintivo, o choque, a negação. Mas minha mãe não faria isso. Ah, meu filho, sua mãe faria qualquer coisa para te ensinar que o crime não compensa, até mesmo te colocar atrás das grades. Meu celular vibrou. Era Rogério. O nome dele piscava na tela. Ele devia ter visto o bloqueio na conta bancária antes da polícia chegar. O dinheiro tinha sumido. Ou melhor, tinha sido congelado judicialmente. Ele estava ligando desesperado. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. No 4º toque, a chamada caiu na caixa postal. Logo em seguida, outra ligação. Desta vez, do Camargo. Eles chegaram, Zoraide. Ele está sendo detido agora. Fechei os olhos e uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto, perdendo-se nas rugas da minha bochecha. Não era uma lágrima de arrependimento. Era uma lágrima de luto pelo filho que eu gostaria de ter tido e de despedida do filho que eu realmente tinha. Obrigada, Camargo, disse apenas. Levantei-me, fui até a cozinha e joguei o resto do café frio na pia. Lavei a xícara, sequei-a e guardei-a no armário. Tudo no seu devido lugar. A ordem precisava ser mantida. A bagunça que Rogério fez na minha vida estava prestes a ser arrumada da maneira mais dolorosa possível. Voltei para a sala, peguei o tablet e, finalmente, comecei a digitar a resposta para o e-mail dele. Não para que ele lesse agora, pois ele não teria acesso a nada por um bom tempo, mas para registrar, para documentar, como a boa auditora que sou. Escrevi apenas uma frase, curta e direta, como um balanço final de fim de ano.
Filho, na contabilidade da vida, o passivo a descoberto sempre cobra juros altos. Espero que você tenha guardado o recibo da sua liberdade. Enviei. O som de enviado do tablet soou como um veredito final no silêncio do apartamento. Agora começava a segunda parte do meu plano. Porque prender Rogério era apenas o começo. Eu precisava descobrir quem o ajudou a falsificar tudo e recuperar cada centavo, não pelo dinheiro, mas pela honra do meu nome. E eu tinha a leve impressão de que a sujeira era muito maior do que apenas um filho ingrato vendendo o carro da mãe. Caminhei até a janela novamente e observei uma viatura da polícia passando lá embaixo, com as sirenes desligadas, mas as luzes girando, tingindo a rua de vermelho e azul. A vida continua, e eu, Zoraide, ainda tinha muito trabalho a fazer. O silêncio que se instalou no meu apartamento após a confirmação da prisão de Rogério não era de paz, mas de estudo. Enquanto a cidade de São Paulo continuava sua barulhenta sinfonia de buzinas e sirenes lá fora, aqui dentro, no meu escritório, com cheiro de cedro e lustra-móveis, o ambiente se transformou em uma sala de guerra. Não perdi tempo chorando. As lágrimas que derrubei antes já tinham secado, e o sal na minha pele servia apenas para me lembrar de que eu estava viva e lúcida. Caminhei até a estante e peguei meus óculos de leitura, aqueles com a armação grossa que Rogério vivia, dizendo que me deixavam com cara de velha ranzinza. Coloquei-os no rosto. Eles não eram para estilo, eram para ver a verdade nas entranhas dos pixels. Sentei-me diante do computador, não o tablet de antes, mas o desktop robusto que mantenho atualizado. A primeira coisa que fiz foi acessar o portal do cartório digital. Rogério, na sua pressa amadora, deixou rastros digitais tão largos quanto uma avenida. Ele achou que, por ter minhas senhas bancárias, tinha o controle total. Mas ele esqueceu que a venda de um imóvel requer uma escritura pública. Lá estava ela. A escritura de compra e venda, lavrada digitalmente há 2 dias. Meus olhos correram pelas linhas com a velocidade de quem passou 40 anos fazendo exatamente isso. O tabelião era de uma cidadezinha no interior do Paraná. Estranho. Por que registrar a venda de um imóvel do Guarujá num cartório do Paraná? A resposta era óbvia para mim. Facilitação. Alguém lá dentro fez vista grossa para a falta de biometria presencial, aceitando uma assinatura digital que eu jamais autorizei. Mas o que realmente prendeu minha atenção foi o comprador. Litoral Investimentos e Participações Ltda. Um nome genérico, sem rosto, sem alma. Copiei o CNPJ. Abri uma nova aba no navegador. Não usei o Google. Usei as bases de dados públicas da Junta Comercial e do Sintegra, ferramentas que para a maioria das avós são grego, mas para mim são como tricô. Basta puxar um fio para o casaco inteiro se desmanchar. A empresa tinha sido aberta há apenas 3 meses. Capital social, R$100 mil. Sócios, 2 nomes que eu nunca tinha ouvido falar, provavelmente laranjas. Pessoas humildes que vendem o CPF por trocados sem saber que estão entrando num esquema milionário. O endereço da sede? Um terreno baldio na periferia de Diadema. Eu já tinha visto isso 1000 vezes. Rogério não vendeu meu apartamento para um comprador legítimo. Ele o entregou para uma quadrilha especializada em lavar dinheiro e tomar bens de idosos. Foi nesse momento que senti aquela velha faísca acender no meu peito. Não era azia, nem palpitação. Era adrenalina. A mesma que eu sentia quando, nos anos 90, encontrava a discrepância de 1 centavo num balanço de uma multinacional e sabia que aquilo escondia um rombo de milhões. Levantei-me para esticar as pernas. Meus joelhos estalaram, um lembrete cruel de que meu corpo não acompanhava mais a velocidade da minha mente. Caminhei até o armário de arquivos físicos. A pasta Plano B ainda estava sobre a mesa, mas agora eu precisava de algo mais antigo. Abri uma caixa no fundo do armário, cheia de disquetes e CDs velhos, mas também de cadernetas de anotações. Encontrei o que procurava. Minha agenda de contatos de 2010, o ano da minha aposentadoria. Folheei as páginas amareladas até encontrar a letra M. Matias. O delegado que prendeu Rogério era um bom homem, mas ele lidava com o crime imediato. Eu precisava de inteligência fiscal. Encontrei o número de telefone de uma antiga colega, a Eunice. Ela ainda estava na ativa,
chefiava o setor de inteligência financeira. Eu sabia que não podia pedir favores oficiais, mas podia pedir orientações. No entanto, hesitei. Antes de envolver terceiros, eu precisava saber a extensão do dano. Voltei ao computador e mergulhei nas contas de Rogério. Como eu tinha acesso? Simples. Anos atrás, quando ele me pediu para ser fiadora do aluguel, eu inseri uma cláusula no contrato de seguro-fiança que me dava acesso aos relatórios de solvência dele. E claro, a senha do e-mail dele era a data de nascimento da primeira namorada, algo que ele nunca mudou por pura preguiça mental. Entrei na nuvem de arquivos dele. Fotos de festas, comprovantes de apostas esportivas e lá no fundo, numa pasta chamada Projetos, uma troca de mensagens de WhatsApp exportada. Comecei a ler. Eram conversas com um tal de Beto Consultor. Beto, sua mãe nem vai perceber, R. Ela é velha. Velho só quer saber de novela e remédio. Rogério, tenho medo dela descobrir a senha do banco. Beto, relaxa. A gente transfere, lava na empresa e devolve 70% para você limpinho. Os outros 30% são meus e da papelada. O apartamento vale 800 mil. A gente passa por 400 mil na escritura para pagar menos imposto. Meu estômago revirou. Não pelo golpe, mas pela forma como falavam de mim. Velha. Inútil. Não vai perceber. Fechei os olhos e recostei na cadeira. Essa era a arma deles. A invisibilidade da velhice. Para o mundo, Zoraide é apenas a senhora que caminha devagar na praça, que demora para contar as moedas no caixa do supermercado, que pede ajuda para configurar o Wi-Fi. Eles veem os cabelos brancos, as rugas, as mãos com manchas senes e assumem automaticamente que o cérebro também está enrugado e lento. Eles não veem a Zoraide que decorou o regulamento do imposto de renda. Não veem a mulher que criou 2 filhos sozinha enquanto trabalhava 12 horas por dia auditando as maiores empresas do país. Eles confundem bondade com demência, paciência com lentidão. Levantei-me e fui até o espelho do corredor. Olhei para a minha imagem. Um cardigã bege, calças largas de tecido mole, sapatos ortopédicos. Era o uniforme perfeito, a camuflagem ideal. Durante anos, eu me ressenti dessa invisibilidade. Ficava irritada quando o garçom entregava a conta para o meu filho, mesmo sendo eu quem puxava o cartão. Ficava ofendida quando o gerente do banco falava comigo como se eu fosse uma criança de 5 anos. Mas agora eu via o poder nisso. Se eles acham que sou uma velhinha frágil e confusa, então serei a melhor velhinha frágil e confusa que o mundo já viu. Rogério estava preso. Mas o tal Beto e a quadrilha da Litoral Investimentos ainda estavam soltos, com a escritura do meu apartamento na mão e achando que tinham vencido. O dinheiro bloqueado na conta do Rogério era só a ponta do iceberg. Eles deviam ter outros esquemas. Sorri para o espelho. Um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso de predador. Vocês gostam de brincar com vovós? Perguntei ao meu reflexo. Então a vovó vai brincar com vocês. Voltei para a mesa. O telefone fixo tocou. Era um número desconhecido. Meu coração não acelerou. Ele entrou em ritmo de compasso, frio e constante. Eu sabia quem poderia ser. O bloqueio judicial nas contas do Rogério deve ter alertado os comparsas. Eles deviam estar tentando entender o que aconteceu. Atendi, deixando minha voz tremer levemente, impostando aquele tom agudo e vacilante que tantas vezes usei para me livrar de telemarketing. Alô? Quem fala? Dona Zoraide? Uma voz masculina, suave, excessivamente simpática. Aqui é o Roberto, sou amigo do Rogério. Tudo bem com a senhora? Beto, o consultor, o mentor da desgraça do meu filho. Ah, oi, meu filho. O Rogério, ele não está aqui. Ele saiu, eu acho. Fiz uma pausa, fingindo confusão. Quem é você mesmo? Roberto, dona Zoraide. Um colega de trabalho. Eu estou tentando falar com ele, mas o celular não atende. Aconteceu alguma coisa? A senhora sabe onde ele está? Eu podia dizer, ele está na cadeia porque roubou minha casa com a sua ajuda, seu canalha. Mas a Zoraide, estrategista, segurou a língua da Zoraide, mãe furiosa. Ah, menino, sabe como é o Rogério. Ele saiu correndo, disse que ia resolver um negócio do banco. Ele estava tão nervoso.
Eu não entendo essas coisas de banco, sabe? É tudo muito moderno, muito aplicativo. Eu só queria meu chá. Ouvi a respiração dele do outro lado. Ele estava avaliando, testando o terreno. Entendo, dona Zoraide. Ele comentou algo sobre dinheiro? Sobre uma venda? Venda? Que venda? Forcei uma tosse seca. Ele disse que precisava pagar uma conta. Eu assinei um papel para ele outro dia, mas nem li direito, estava sem meus óculos. Será que fiz bobagem? Ai, meu Deus, minha cabeça não é mais a mesma. Fique tranquila, a senhora não fez bobagem, ele disse, e eu quase pude ouvir o sorriso aliviado e predatório dele. Escuta, se ele ligar, diz para ele me chamar urgente, é sobre o trabalho. O Rogério é um ótimo rapaz, estamos ajudando ele a investir. Tá bom, meu filho, investir é bom, né? Deus te abençoe. Desliguei. Minha mão, que segurava o telefone, estava firme como uma rocha. Assinei um papel sem ler. A isca foi lançada. Agora, Beto achava que eu era a vítima perfeita. Ignorante, passiva e pior, que eu tinha validado o golpe sem saber. Ele não sabia do bloqueio judicial, ou se sabia, achava que era algum erro do sistema, não uma ação minha. Ele não sabia da prisão ainda. As notícias correm, mas a burocracia policial tem seu tempo. Peguei um bloco de notas e uma caneta tinteiro. Comecei a traçar o plano. O bloqueio do dinheiro recuperaria o valor financeiro, mas não anularia a escritura imediatamente. Para desfazer a venda no cartório, eu precisaria de um processo civil longo. A menos que eu provasse que a Litoral Investimentos era uma fraude sistêmica. Se eu provasse que eles fizeram isso com outros idosos, o Ministério Público cairia matando, e a anulação seria sumária. Eu precisava entrar na toca do lobo. Olhei para o relógio. Eram 4 da tarde. O cartório do Paraná já devia estar fechando, mas os dados digitais estavam ali. A Litoral Investimentos tinha comprado outros 4 imóveis nos últimos 6 meses, todos de proprietários com mais de 70 anos, todos em áreas nobres. Todos revendidos semanas depois por preços abaixo do mercado para terceiros de boa-fé, lavando o dinheiro e tornando a recuperação do imóvel quase impossível para a vítima original. Eles eram rápidos. Eu precisava ser mais. Liguei novamente para o Dr. Camargo. Zoraide? Novidades? O Rogério já está sendo processado na delegacia, informou ele. Esqueça o Rogério por 1 minuto, Camargo. O buraco é mais embaixo. Descobri a empresa que comprou o apartamento. É um esquema de estelionato em série contra idosos. Ouvi o barulho de papéis sendo movidos do outro lado. Camargo sabia quando eu entrava no modo auditora. Você não vai sossegar só com a prisão dele, vai? Ele é meu filho, Camargo, mas é um criminoso. E, pelo visto, um criminoso incompetente que se associou a tubarões. Se eu não derrubar os tubarões, eles vão comer o Rogério vivo lá dentro da cadeia ou aqui fora quando ele sair. Eles vão cobrar o prejuízo dele. O que você quer fazer? O tal do Roberto, o Beto, ligou aqui. Acha que sou uma velha senil. Eu confirmei a suspeita dele. Quero marcar um encontro com ele. Zoraide, isso é perigoso. Camargo alterou a voz. Você não é policial. Não sou policial, sou pior. Sou uma mãe traída e uma auditora aposentada com tempo livre. Escute, Camargo. O dinheiro na conta do Rogério está bloqueado. O Beto vai vir atrás de mim para tentar desbloquear ou para me fazer assinar algo que libere os bens. Eu vou deixar ele vir. Zoraide, eu preciso que você prepare uma escuta. E quero que você verifique esses 4 CPFs que vou te mandar por e-mail. São as outras vítimas. Vamos montar um dossiê que nem o Papa vai conseguir contestar. Você vai se colocar como isca. Eu já sou a isca, Camargo. Sempre fui. Só que agora o anzol está na minha mão. Encerrei a chamada. A tarde caía e a sala ficava na penumbra. Eu me sentia estranhamente revigorada. Por anos, senti que minha utilidade no mundo tinha acabado quando entreguei meu crachá funcional. Sentia que era apenas uma espectadora da vida, vendo meus filhos crescerem e errarem, e o mundo mudar numa velocidade que eu não acompanhava. Mas a fraude não muda. A ganância humana é a mesma desde a Babilônia. Os métodos mudam, os computadores ficam mais rápidos, mas o rastro do dinheiro sujo tem o mesmo cheiro podre de sempre. E eu tenho o faro apurado.
Fui até a cozinha e preparei um chá. Enquanto a água fervia, olhei pela janela da área de serviço. Vi meu reflexo novamente. Não vi mais a vovó Zoraide. Vi a auditora Zoraide. Aquela que fazia marmanjos de terno suarem frio apenas tirando a tampa da caneta. Rogério queria dinheiro fácil. Ele teria uma lição difícil. E o tal Roberto? Ele teria o azar de descobrir que nem toda senhora de 72 anos passa a tarde fazendo palavras cruzadas. Algumas de nós passamos a tarde cruzando dados fiscais e planejando a destruição de impérios de areia. Voltei para a sala com a xícara fumegante. O e-mail com os CPFs das outras vítimas já estava pronto para ser enviado ao Camargo. Antes de apertar Enviar, adicionei uma linha no corpo do texto. Camargo, solicite também o levantamento da vida pregressa de um tal de Roberto Siqueira, vulgo Beto. O telefone dele é este. Cliquei em enviar. Agora era questão de tempo. O Roberto viria. Ele viria com seu sorriso falso, suas palavras doces e seus contratos fraudulentos, achando que encontraria uma presa fácil. Ele não sabia que estava entrando na jaula da leoa. E a leoa estava faminta por justiça. Sentei-me na minha poltrona, tomei um gole do chá de camomila e esperei. O jogo tinha mudado de tabuleiro. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava me divertindo. Pode vir, Beto, sussurrei para a sala vazia. A vovó tem um presente para você. A manhã seguinte amanheceu com um sol pálido, daqueles que não esquentam, apenas iluminam a poeira que a gente insiste em não ver. Eu, no entanto, estava ocupada criando poeira propositalmente. Transformei minha sala de estar, sempre impecável, em um palco de teatro. Espalhei caixas de remédios vazias sobre a mesa de centro. Losartana, simvastatina e até umas vitaminas que nunca tomei. Deixei um chale de tricô jogado de qualquer jeito no sofá e liguei a televisão num volume um pouco mais alto do que o necessário, sintonizada num programa matinal de culinária onde uma apresentadora gritava a receita de um pudim. O cenário estava montado. A vovó Zoraide, a personagem que o tal Beto esperava encontrar, estava pronta para entrar em cena. Dr. Camargo tinha sido rápido. Um motoboy entregou um pacote discreto logo cedo. Dentro, uma caneta esferográfica comum, dessas de plástico azul barato, mas com um microfone de alta sensibilidade embutido e um pequeno dispositivo que parecia um botão de casaco, mas era uma câmera. Coloquei a caneta no bolso do meu cardigã e prendi o botão num vaso de flores artificiais estrategicamente posicionado de frente para a poltrona onde as visitas costumam sentar. Liguei para o número que tinha salvado no dia anterior. Alô? Roberto? Minha voz tremia na medida certa, um vibrato de ansiedade senil. Aqui é a mãe do Rogério, a dona Zoraide. Dona Zoraide, que surpresa boa a senhora me ligar. A voz dele era melosa, como leite condensado estragado. Eu estava preocupado. Tentei falar com o Rogério e nada. Ai, meu filho, aconteceu uma tragédia. A polícia. Levaram meu menino. Solucei, forçando uma lágrima que não existia. Dizem que é por causa do dinheiro, da venda. Eu não entendo nada, Roberto. Estou sozinha aqui, desesperada. O advogado falou um monte de palavras difíceis. Bloqueio, arresto. Eu preciso de ajuda para pagar a fiança, mas o dinheiro sumiu. Houve um silêncio breve do outro lado. Eu podia ouvir as engrenagens da ganância girando na cabeça dele. Com Rogério preso e o dinheiro bloqueado, ele devia estar calculando como salvar a própria pele, ou melhor ainda, como tirar mais proveito da situação. Calma, dona Zoraide. Não se aflija. Eu sou amigo do Rogério. Sou quase da família. Eu posso ir aí agora mesmo explicar tudo para a senhora, e a gente resolve isso. O bloqueio é um erro do sistema. Coisa de banco. Eu resolvo. O senhor viria? Ai, que anjo! Venha, por favor. Eu faço um café. Desliguei e sorri. O sorriso frio da auditora que acabou de encontrar uma nota fiscal fria. Ele mordeu a isca. Ele achava que ia limpar o rastro ou me fazer assinar algo para liberar os bens. Mal sabia ele que estava vindo para o seu próprio interrogatório. Fui para a cozinha. O cheiro de café fresco sempre foi minha arma secreta em negociações difíceis. Acalma os ânimos, cria uma falsa sensação de intimidade.
Preparei também um bolo de fubá, daqueles de mistura pronta, bem simples. A casa precisava cheirar a avó. 40 minutos depois, o interfone tocou. Quando abri a porta, tive que me segurar para não revirar os olhos. Roberto, o Beto, era exatamente o tipo que eu imaginava, só que pior. Terno azul marinho, um número menor que o ideal, apertando os braços musculosos de quem passa mais tempo na academia do que lendo livros. Sapatos de bico fino lustrados demais. No pulso, um relógio dourado imenso, falso como a preocupação estampada no rosto dele. Dona Zoraide. Ele estendeu a mão, abrindo um sorriso que mostrava dentes brancos demais, provavelmente lentes de contato dental pagas com o dinheiro de alguma outra viúva. Entre, meu filho, entre. Dei passagem, curvando levemente as costas, arrastando os pés nos meus chinelos de pano. Desculpe a bagunça. Minha cabeça não está boa hoje. É a pressão. Ele entrou, os olhos varrendo o apartamento como um scanner. Ele não olhava a decoração, ele avaliava o valor. O tapete persa, os quadros, a prataria no buffet. Via a cobiça brilhar naqueles olhos castanhos. Que casa bonita a senhora tem. Muito clássica. É tudo velho, meu filho. Tudo velho, igual a dona. Senta aqui. Aceita um café, um bolinho? Aceito sim, obrigado. Enquanto eu servia o café com a mão trêmula, derrubando propositalmente algumas gotas no pires para enfatizar minha fragilidade, ele se acomodou na poltrona, bem de frente para a câmera escondida no vaso de flores. Então, dona Zoraide, o Rogério me contou que a senhora estava querendo vender o apartamento da praia para ter uma velhice mais tranquila, não foi? Ah, a audácia! Ele estava tentando reescrever a história na minha cara. Foi. Eu assinei aquele papel, né? Mas agora a polícia diz que foi roubo. Eu não entendo. O Rogério disse que o dinheiro estava na conta, mas o advogado falou que o juiz trancou tudo. Sentei-me no sofá, ajeitando o chale. Roberto, você que entende dessas modernidades, como a gente tira o dinheiro de lá? Eu preciso ajudar meu filho. Beto tomou um gole do café, fez uma careta quase imperceptível. Eu tinha feito o café fraco de propósito e colocou a xícara na mesa, empurrando uma caixa de remédio para o lado. Veja bem, dona Zoraide, o sistema judiciário é complicado. Eles bloqueiam por precaução. Mas a Litoral Investimentos, a empresa que comprou o apartamento, é muito séria. Eu sou consultor deles. O que aconteceu foi um mal-entendido. Para liberar o dinheiro e ajudar o Rogério, a gente precisa provar que a venda foi legítima, que a senhora quis vender. Mas eu quis? Perguntei, piscando os olhos em confusão. Eu nem lembro de ter ido ao cartório. A senhora assinou digitalmente, lembra? No tablet do Rogério. Tecnologia, dona Zoraide. Facilita a vida. Ele se inclinou para a frente, invadindo meu espaço pessoal. Se a senhora assinar um documento agora, uma declaração de fé pública retroativa, dizendo que autorizou tudo, o juiz solta o dinheiro e o Rogério amanhã mesmo. Era isso. A confissão da fraude. Ele estava admitindo que a venda anterior não tinha sustentação legal e precisava de uma validação posterior. A caneta no meu bolso captava cada sílaba. Ah, meu Deus! Só assinar? E o Rogério sai da cadeia? Sai, na hora. E o dinheiro cai na sua mão. A senhora pode até investir com a gente. Nós temos um fundo de alta rentabilidade, especial para pessoas da melhor idade. Mordi o lábio para não rir. Fundo especial para a melhor idade. O eufemismo para golpe em velhos. Investir, repeti a palavra, olhando para o nada como se estivesse acessando uma memória distante. Sabe, Roberto, o falecido meu marido, o Alberto, ele era muito desconfiado. Ele não gostava de bancos. Ele dizia que o governo toma tudo. Beto relaxou na poltrona, achando que estava no controle total da conversa. Seu marido era um homem sábio. Hoje em dia, imposto é roubo, né? É, ele deixou umas coisas para mim. Uns papéis, títulos, eu acho. Ao portador, ele dizia. Ficam num cofre antigo que eu tenho no quarto. Eu nunca mexi. Tenho medo de não valer nada ou de dar problema com a... Como chama mesmo? Aquele leão? A Receita Federal? Os olhos de Beto quase saltaram das órbitas. Títulos ao portador antigos. O sonho de qualquer lavador de dinheiro, pois não tem rastro nominal se forem antigos o suficiente e mal administrados. Isso,
Eu tenho uma caixa cheia. O Rogério nem sabe. Se ele soubesse, já tinha gastado tudo em bobagem. Baixei o tom de voz, como se contasse um segredo. Você acha que isso vale dinheiro, Roberto? Será que dava para pagar a fiança sem mexer no apartamento? Beto passou a língua nos lábios. A ganância o cegou completamente. Ele esqueceu o apartamento por um segundo. A possibilidade de colocar as mãos em títulos não rastreados era muito mais tentadora. Dona Zoraide, a voz dele ficou rouca. Títulos ao portador são muito valiosos, mas são complicados de trocar. Precisa de gente especializada. Eu posso dar uma olhada para a senhora. Avaliar, sem compromisso. Ah, você faria isso? Levantei-me com dificuldade apoiando no braço do sofá. Mas eu não sei. O Alberto dizia que era perigoso mostrar para estranhos. Eu não sou estranho, sou amigo do Rogério. Estou aqui para ajudar. Se esses títulos forem bons, a gente resolve a vida da senhora e do seu filho hoje mesmo. A gente troca isso por dinheiro vivo, sem passar pelo banco, sem bloqueio de juiz nenhum. Bingo. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, operação financeira não autorizada. Tudo gravado. Sem passar pelo banco? Perguntei, inocente. Mas isso pode? Não tem que pagar o imposto? Dona Zoraide? Ele sorriu, um sorriso cúmplice e condescendente. O que os olhos não veem, o bolso não sente. A gente tem umas empresas, uns parceiros. A Litoral faz isso direto. A gente compra o ativo, joga no balanço de uma empresa que dá prejuízo para abater e tira o dinheiro limpo do outro lado. É engenharia financeira. Coisa chique. Engenharia financeira. Eu conhecia aquilo como crime contra a ordem tributária, artigo 1º da Lei 8.137. E ele tinha acabado de me dar o mapa da mina. Usavam empresas deficitárias para lavar os ativos. Nossa, Roberto, você é muito inteligente. O Rogério sempre falou que você era o cérebro, que ele só, como ele disse, só assinava os papéis. Beto riu, uma risada arrogante. O Rogério é um bom rapaz, mas é meio limitado. Ele se desespera fácil. Eu que montei a estrutura da venda do seu apartamento. Se dependesse dele, ele ia tentar vender para a imobiliária da esquina e iam pedir certidão negativa, ia travar tudo. Eu joguei direto para nossa holding. Vapt-vupt. Eu tinha tudo. A confissão da autoria intelectual, o modus operandi, a admissão de que Rogério era um peão. Mas eu queria mais um prego no caixão dele. Caminhei até a estante e peguei um livro antigo, grosso, de capa de couro. Eu não vou abrir o cofre agora porque perdi a chave. Está em algum lugar nessa bagunça. Mas eu anotei os números dos papéis aqui. Abri o livro e tirei uma folha de papel onde eu tinha escrito uma sequência aleatória de números e siglas que pareciam códigos de títulos da dívida agrária da década de 80. Entreguei a ele. Beto pegou o papel como se fosse um bilhete premiado da loteria. TDA, Série Z, 1988. Ele murmurava, fingindo entender, mas eu via que ele não sabia exatamente o que era, apenas que parecia coisa de rico antigo. Isso parece muito promissor, Dona Zoraide, muito promissor. Você leva esse papel, vê quanto vale. Se valer bastante, a gente negocia, tá bom? Mas primeiro, fiz uma pausa, mudando levemente o tom. Endireitei as costas, apenas 1 milímetro, e olhei fixamente para ele por cima dos óculos. Primeiro, eu preciso ter certeza de que essa sua empresa, a Litoral, não tem pendências no Cadim. Sabe como é? Meu marido dizia que empresa com nome sujo no cadastro federal não serve para negócio. Beto congelou por um segundo. A menção ao Cadim, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, não era algo que uma velhinha senil que assiste programas de culinária costuma soltar numa conversa casual. Era um termo técnico específico. Ele me olhou, procurando algum sinal de lucidez perigosa. Eu mantive a expressão vazia, a boca levemente entreaberta, a mão tremendo no chale. Cadim, ele repetiu, testando a palavra. Onde a senhora ouviu isso? Ah, foi na novela, respondi rapidamente, abrindo um sorriso bobo. Aquele vilão, o comendador, ele falou que estava no Cadim e não podia viajar para Paris. Eu achei a palavra engraçada. Cadim, Cadim. Parece bocadinho, né? Beto soltou o ar, aliviado. O desprezo voltou ao rosto dele. Ele achou que foi coincidência. Ah, sim, novela.
Não se preocupe, dona Zoraide. A litoral é limpa. Limpa como água de rocha. Eu vou verificar esses números e volto amanhã. Mas preciso que a senhora assine aquela declaração da venda do apartamento para eu adiantar o processo do Rogério. Ele tirou um papel do bolso interno do paletó. Claro, meu filho. Onde eu assino? Peguei a caneta dele, ignorando a minha no bolso. Li o documento rapidamente. Era uma confissão de dívida e uma ratificação de venda. Se eu assinasse aquilo, estaria abrindo mão do meu apartamento legalmente. Assinei. Mas não assinei Zoraide. Fiz um garrancho tremido que vagamente lembrava meu nome, mas omiti propositalmente a última letra e mudei a inclinação da caligrafia. Para um perito grafotécnico, aquilo seria uma assinatura sob coação ou falsificada, nunca legítima. Mas para Beto, parecia a vitória. Pronto! Ele recolheu o papel, triunfante. A senhora acabou de salvar o Rogério. Vou correr para o fórum. E vou ver esses títulos. A senhora é uma mina de ouro, dona Zoraide. Vai com Deus, meu filho. Traz o Rogério de volta para mim. Acompanhei-o até a porta. Ele saiu quase saltitando, o passo leve de quem acha que enganou o mundo. Fechei a porta. Tranquei as duas fechaduras. Passei a corrente. O silêncio voltou ao apartamento. Caminhei até o sofá, tirei a caneta do bolso e coloquei sobre a mesa. Tirei os chinelos de pano e calcei meus sapatos de couro confortáveis. Arrumei a postura. A vovó Zoraide tinha saído de cena. A auditora estava de volta. Olhei para a folha de papel onde anotei os títulos. Eram números aleatórios, sim, mas a sequência formava, para quem soubesse ler criptografia básica, a data de hoje e o número do artigo do Código Penal para estelionato. Uma piada interna que ele nunca entenderia. Peguei meu celular e disquei para Camargo. Ele acabou de sair, disse minha voz firme e clara. Tenho a confissão gravada. Ele admitiu a lavagem de dinheiro, a estrutura da empresa de fachada e a autoria intelectual do golpe no apartamento. E ainda tentou me aliciar para evadir divisas com títulos falsos. Você é incrível, Zoraide. Camargo riu do outro lado, um riso nervoso e admirado. O áudio está bom? Cristalino. Ele fala alto quando acha que está ganhando. Ah, e ele pegou uma assinatura minha num documento de ratificação. Avise o perito que usei a variante delta na grafia. Aquela assinatura é nula. Vou avisar. E agora? Mandamos a polícia atrás dele? Ainda não. Caminhei até a janela e vi Beto entrando no carro dele lá embaixo, um SUV preto importado. Ele disse que ia verificar os títulos e voltar amanhã. Vamos deixar ele trabalhar para nós. Ele vai levar esses números para o doleiro dele ou para o sócio oculto. Quero que a sua equipe siga o carro dele agora. Ele vai nos levar direto para o cofre principal da quadrilha. Zoraide, isso é arriscado. A polícia devia fazer isso. A polícia precisa de mandado, burocracia, plantão. Sua equipe privada é mais rápida. Siga-o. Descubra onde é o escritório de verdade, não aquele terreno baldio em Diadema. Quando tivermos o endereço onde o dinheiro físico fica, aí entregamos tudo para o delegado Matias de bandeja. Observei o carro de Beto arrancar, cortando o trânsito com arrogância. Ele achava que estava dirigindo rumo à sua fortuna. Na verdade, estava guiando o carro fúnebre da sua própria liberdade. Ele me chamou de mina de ouro, Camargo. Comentei, sentindo um gosto metálico na boca. Ele tem razão. Só esqueceu que o ouro é um metal pesado. E quando cai na cabeça de alguém, esmaga. Desliguei o telefone. Fui até a mesa de centro e comecei a recolher as caixas de remédio vazias. Guardei cada uma no lugar. Dobrei o chale. Desliguei a televisão que ainda passava a receita de pudim. A sala voltou a ser impecável, organizada. Sentei-me na minha poltrona de couro e peguei o tablet verdadeiro. Acessei o sistema de rastreamento que Camargo tinha compartilhado comigo. Um ponto vermelho se movia no mapa da cidade, representando o carro de Beto. Ele estava indo para o centro, para a região da Bolsa de Valores antiga. Claro, onde os velhos lobos se escondem. O ponto parou em um prédio comercial na rua Líbero Badaró. Dei zoom no mapa. Edifício mercantil. Um prédio antigo, cheio de escritórios de advocacia e contabilidade. O lugar perfeito para esconder segredos em plena vista. Anotei o endereço. Meu filho Rogério estava preso, comendo quentinha numa cela fria, pagando pelo erro de ter subestimado a mãe.
Mas Roberto ia pagar por ter subestimado uma classe inteira. Ele achou que a velhice era sinônimo de estupidez. Eu ia ensinar a ele que a velhice é apenas um acúmulo perigoso de experiência. O ponto vermelho no mapa piscou. Te peguei, sussurrei. A caçada tinha deixado de ser uma defesa. Agora era um ataque total. E eu tinha a munição perfeita. Mas o que eu não esperava era que, ao puxar esse fio, eu estava prestes a derrubar não apenas um golpista de viúvas, mas alguém que eu conhecia do meu passado na Receita. Alguém que eu achei que já estivesse morto ou aposentado. A tela do tablet brilhou com uma notificação de e-mail do Camargo. Dossiê Roberto Siqueira. Anexo. Abri o arquivo. A foto do RG de Roberto era recente, mas havia uma observação no rodapé da ficha criminal dele. Filho de Aguinaldo Siqueira. Parei. O ar fugiu dos meus pulmões. Aguinaldo Siqueira. O maior sonegador que eu tentei prender em 1998 e que escapou por um erro processual que nunca engoli. O homem que riu na minha cara no tribunal. Roberto não era apenas um golpista aleatório que encontrou meu filho. Aquilo era hereditário. E agora, pessoal? Um sorriso lento se formou no meu rosto. Não o sorriso da vovó, nem o da auditora. Era o sorriso da justiça poética. Olá, Júnior, disse para a foto no tablet. Vamos terminar o que comecei com seu pai. O ar-condicionado do carro blindado do Dr. Camargo mantinha a temperatura em agradáveis 22 graus. Mas lá fora, na rua Líbero Badaró, o centro velho de São Paulo fervia. Não pelo calor do sol, que já se escondia atrás dos prédios cinzentos, mas pela movimentação atípica que parou o trânsito. 3 viaturas da Polícia Civil e 2 carros descaracterizados da Receita Federal bloqueavam a entrada do edifício mercantil. Eu observava tudo através do vidro escurecido, sentindo uma calma gelada, quase cirúrgica. Minhas mãos, repousadas sobre o colo, não tremiam. Eu não vestia mais o cardigan bege e os chinelos de pano da vovó Zoraide. Hoje, eu estava com meu terninho azul marinho de corte reto, sapatos de salto baixo mais firmes e um lenço de seda no pescoço. A maquiagem era leve, apenas para disfarçar a palidez da idade, e meus óculos de leitura pendiam de uma corrente dourada. A auditora tinha voltado ao trabalho de campo. Eles entraram há 10 minutos, disse Camargo, olhando o relógio de pulso ansiosamente. O delegado Matias disse que o flagrante está configurado. Encontraram máquinas de contar dinheiro e documentos falsos logo na recepção. O Roberto é descuidado, comentei, sem desviar o olhar da porta giratória do prédio. Ele herdou a ganância do pai, mas não a inteligência. Aguinaldo Siqueira jamais deixaria uma máquina de contar cédulas na recepção. Você tem certeza que quer subir, Zoraide? Camargo perguntou, virando-se para mim. Isso não é lugar para uma senhora de 72 anos? Completei, arqueando uma sobrancelha. Camargo, eu passei 40 anos revirando lixo fiscal de gente muito mais perigosa que esse moleque. Eu quero ver a cara deles. Eu preciso que eles vejam a minha cara. Não a cara da mãe enganada, mas a cara do pesadelo deles. O celular de Camargo tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou. O perímetro está seguro. O delegado Matias autorizou nossa subida. Parece que o tal Beto está tentando negociar, dizendo que tem imunidade diplomática ou alguma asneira assim. Abri a porta do carro. O barulho da rua invadiu meus ouvidos. Sirenes, buzinas, gritos de curiosos. Respirei fundo aquele ar carregado de monóxido de carbono e justiça. Caminhei até a entrada do prédio, ignorando os olhares dos policiais fardados que faziam a contenção. Eles abriram caminho quando viram o Dr. Camargo e, principalmente, quando viram a determinação no meu passo. O elevador antigo cheirava a óleo e madeira velha. Enquanto subíamos para o 10º andar, repassei mentalmente os últimos passos. Beto tinha ido ao escritório verificar os títulos falsos que eu lhe dei. Ao tentar negociá-los com o doleiro da quadrilha, o sistema de alerta que a minha amiga Eunice, da inteligência financeira, havia plantado nas redes bancárias, disparou. Eles morderam a isca de metal, achando que era carne fresca. A porta do elevador se abriu e o caos se revelou. O escritório da Litoral Investimentos era, na verdade, um andar inteiro decorado com um luxo duvidoso.
Móveis de mogno escuro, tapetes grossos e quadros abstratos que certamente serviam para ocultar mais do que apenas a parede. Policiais reviravam gavetas, agentes da Receita lacravam computadores. E no centro da sala principal, algemado com as mãos para trás, estava Roberto Beto Siqueira. Ele gritava, o rosto vermelho, o suor escorrendo pela testa, manchando o colarinho da camisa cara. Isso é um abuso de autoridade. Vocês não sabem com quem estão lidando. Eu sou um consultor financeiro respeitado. Aqueles títulos são de uma cliente, eu só estava avaliando. O delegado Matias, um homem corpulento com cara de poucos amigos, apenas anotava algo em uma prancheta, ignorando os protestos. Avaliando com uma máquina de contar dinheiro e 3 passaportes falsos na mesa, Roberto? Matias respondeu, sem levantar os olhos. Foi nesse momento que eu entrei no campo de visão dele. O som dos meus saltos no piso de madeira fez Beto virar a cabeça. Os olhos dele se arregalaram. Por um segundo, vi a confusão. Ele procurava a velhinha frágil, curvada, com o chale de tricô e a voz trêmula. O que ele viu foi uma mulher ereta, com o queixo levantado e um olhar que poderia cortar vidro. Dona Zoraide? Ele gaguejou, a arrogância vacilando. Dona Zoraide, graças a Deus, fala para eles. Fala que a senhora me deu os papéis para avaliar. Fala que a senhora assinou a venda do apartamento. Eles estão dizendo que eu roubei a senhora. Caminhei lentamente até ficar a 2 metros dele. Parei. Olhei para ele como quem olha para uma barata que acabou de ser virada de barriga para cima. Eu não estou vendo nenhuma Dona Zoraide aqui, Roberto. Disse, minha voz saindo clara, firme, sem nenhum traço daquela fragilidade encenada. Aqui, você está falando com a auditora Zoraide. E pelo que vejo, sua avaliação dos meus títulos foi tão competente quanto sua avaliação da minha pessoa. Beto piscou, tentando processar a mudança. O quê? Mas a senhora estava confusa. O cadim, a novela acabou, meu filho. Interrompi, com um sorriso seco. E o final não é feliz para o vilão. Aqueles números que eu te dei, se você tivesse prestado atenção nas aulas de direito, saberia que formam a data de hoje e o artigo 171 do Código Penal. Estelionato. Eu te dei a sua própria sentença por escrito, e você correu para tentar descontá-la. O sangue drenou do rosto dele. A boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Dr. Camargo se aproximou, entregando uma pasta preta para o delegado Matias. Delegado, aqui estão as provas complementares. A gravação da confissão dele na casa da minha cliente, onde ele admite a lavagem de dinheiro através de empresas deficitárias, e o laudo grafotécnico preliminar da assinatura que ele coagiu Dona Zoraide a fazer ontem. Assinatura falsa. Beto gritou tentando recuperar o controle. Ela assinou na minha frente. Eu tenho o papel. Você tem um papel rabiscado. Corrigi, calmamente. Eu usei minha assinatura variante delta. A última perna do Z e a inclinação do E final são específicas para documentos assinados sob coação ou para invalidar contratos. Está registrado em cartório há 20 anos como medida de segurança. Qualquer perito vai confirmar que aquela assinatura grita fraude para quem sabe ler. Beto olhou para mim com um ódio puro, visceral. Ele percebeu que não tinha sido apenas pego, ele tinha sido humilhado intelectualmente por alguém que ele desprezava. Sua velha maldita. Você armou tudo. O Rogério, seu próprio filho, está na cadeia. E o Rogério está onde precisa estar para aprender que dinheiro fácil custa caro, respondi, sentindo uma pontada no peito, mas mantendo a postura. Ele vai pagar pelo que fez, mas ele é um amador. Você, Roberto, você é um predador. E predadores precisam ser enjaulados. De repente, uma porta pesada de madeira no fundo do escritório se abriu. Um policial saiu de lá, empurrando uma cadeira de rodas. Nela estava um homem muito magro, com uma cânula de oxigênio no nariz, mas com os olhos ainda vivos e maldosos. Aguinaldo Siqueira. O tempo tinha sido cruel com ele, mas eu reconheceria aquele olhar em qualquer lugar. Ele segurava uma pasta de couro contra o peito como se fosse um escudo. O que está acontecendo aqui? A voz de Aguinaldo era um chiado fraco, mas autoritário. Ele varreu a sala com os olhos até parar em mim.
O choque foi imediato. Ele tentou se endireitar na cadeira, mas o corpo não obedeceu. Zoraide, ele sussurrou. A cadela da receita. Sorri. Um sorriso genuíno desta vez. Olá, Aguinaldo. Faz tempo. Desde 1998, se não me falha a memória. Aquele processo da importadora de eletrônicos, lembra? Você fugiu para o Paraguai antes que eu pudesse executar o mandado. Meu pai não tem nada a ver com isso! Beto gritou, debatendo-se nas algemas. Ele é doente. Ele é o sócio oculto de todas as suas empresas de fachada, Roberto. Retruquei, tirando um tablet da bolsa e mostrando o organograma que eu tinha montado na noite anterior. A Litoral Investimentos é controlada por uma holding no Panamá, cujos beneficiários finais são vocês dois. Eu segui o dinheiro, Aguinaldo. O dinheiro sempre deixa rastro, e você na velhice ficou desleixado. Usar o mesmo contador para a lavagem e para pagar o plano de saúde? Erro de principiante. Aguinaldo olhou para o filho com desprezo. Eu te disse para não mexer com a família dela, seu imbecil. Aguinaldo sibilou para Roberto. Eu te disse que o nome Zoraide me dava calafrios, mas você achou que era esperto. Achou que ia roubar a aposentadoria de uma auditora fiscal. Ela parecia uma velha gagá, pai. Beto defendeu-se patético. E é exatamente por isso que vocês perderam. Interrompi, dando um passo à frente, dominando o espaço entre os dois. Porque vocês olham para uma mulher de cabelos brancos e veem apenas uma vítima. Vocês veem rugas e pensam em fraqueza. Vocês não entendem que essas rugas são cicatrizes de batalhas que vocês nem sonhariam em lutar. Aproximei-me de Aguinaldo. Ele recuou na cadeira de rodas, como se eu fosse bater nele. Em 1998, você riu da minha cara porque a lei tinha brechas. Hoje, Aguinaldo, eu costurei cada brecha. O dossiê que o Dr. Camargo entregou ao delegado tem conexões com as outras 4 vítimas idosas que vocês roubaram. Tem os fluxos de caixa, tem os nomes dos laranjas. Não vai ter fiança, não vai ter habeas corpus. Vocês vão passar o resto dos seus dias explicando para o juiz federal como transformaram o suor de aposentados em carros de luxo. O delegado Matias pigarreou. Dona Zoraide, com todo respeito, preciso levar os detidos. Mas devo dizer, nunca vi uma instrução probatória chegar tão pronta na minha mesa. A senhora fez o trabalho de 6 meses em 48 horas. O tempo é relativo quando se tem motivação, delegado, respondi, ajeitando meu lenço. Os policiais começaram a arrastar Beto para fora. Ele não gritava mais. Ele chorava. Um choro feio, de criança mimada que teve o brinquedo quebrado. Aguinaldo foi levado logo atrás, praguejando baixinho, olhando para mim com um misto de ódio e, surpreendentemente, respeito. O respeito que um general derrotado tem pelo estrategista que o venceu. Quando a sala ficou vazia, exceto por mim, Camargo e alguns agentes que recolhiam evidências, senti o peso do cansaço cair sobre meus ombros. A adrenalina estava baixando e a realidade voltava. Caminhei até a janela do escritório. Lá embaixo, as luzes da cidade começavam a acender. Vi Beto e Aguinaldo serem colocados nas viaturas. As sirenes ligaram, tingindo a rua de vermelho intermitente. Acabou, Zoraide, disse Camargo, colocando a mão gentilmente no meu ombro. Você conseguiu. Recuperamos o apartamento, o carro e desmontamos a quadrilha inteira. O apartamento e o carro são coisas, Camargo. Coisas a gente compra, vende, perde e ganha. Respondi, olhando para o horizonte de concreto. O que eu recuperei hoje foi algo que o Rogério tentou me tirar e que o Roberto tentou pisotear. Minha dignidade, minha relevância. E o Rogério? Ele perguntou, hesitante. O delegado disse que, com a colaboração premiada que podemos negociar entregando o esquema do Beto, talvez consigamos reduzir a pena dele. Ele foi cúmplice, mas também foi vítima da manipulação deles. Fechei os olhos por um momento. A imagem do meu filho pequeno, com o joelho ralado, veio à minha mente. Depois, a imagem dele adulto, vendendo meus bens pelas minhas costas. As 2 imagens doíam, mas de formas diferentes. Não tenha pressa com o Rogério, Camargo, disse, virando-me para ele. Deixe-o lá por uns dias. Deixe-o sentir o frio da cela e o peso das escolhas. Se eu tirá-lo agora, ele vai achar que a mamãe sempre resolve tudo. Ele precisa entender que foi a auditora Zoraide quem resolveu isso, não a mamãe que faz bolo de fubá.
Quando eu for visitá-lo, quero que ele olhe para mim e veja a mulher que derrubou o Siqueira, não a velha que ele tentou enganar. Olhei ao redor da sala luxuosa, agora revirada e vazia de poder. A placa dourada na mesa de Beto dizia: Diretor Executivo. Peguei a placa e a joguei na lixeira de metal com um clangor satisfatório. Vamos embora, Camargo. Tenho um e-mail para terminar de escrever. E preciso passar no mercado. O show da vovó Zoraide acabou, mas amanhã eu ainda tenho que fazer fisioterapia. A vida continua. Saímos do escritório. Enquanto o elevador descia, senti uma leveza que não sentia há anos. Eles acharam que tinham roubado meu passado e comprometido meu futuro, mas esqueceram que o presente pertence a quem está atento. E eu, Zoraide, nunca estive tão acordada. Lá fora, a noite de São Paulo parecia menos hostil. O ar estava mais fresco. Entrei no carro e, pela primeira vez em 2 dias, permiti-me relaxar os músculos das costas. O império de papel de Roberto e Aguinaldo tinha queimado. E quem riscou o fósforo fui eu. Para onde agora, Zoraide? Perguntou o motorista. Para casa, respondi. Tenho que regar minhas plantas. Elas, ao contrário de certas pessoas, sabem que precisam de raízes fortes para sobreviver. Enquanto o carro se afastava do centro, peguei meu celular. Havia uma notificação do banco. Desbloqueio judicial de bens em análise. O sistema era lento, mas funcionava. Sorri. A engrenagem voltou a girar a meu favor. Mas o jogo não tinha acabado completamente. Rogério ainda era uma ponta solta. E eu sabia que a conversa que teríamos no parlatório do presídio seria a mais difícil da minha vida. Derrubar bandidos experientes é fácil. Eles seguem a lógica do lucro. Salvar um filho que se perdeu na própria mediocridade, isso exigiria uma auditoria na alma, não apenas nos livros contábeis. E eu estava pronta para isso também. Afinal, eu sou Zoraide, e ninguém me aposenta da minha própria vida. O som metálico da porta de ferro se fechando atrás de mim ecoou pelos corredores frios do centro de detenção provisória como o carimbo final em um processo complexo. O cheiro ali era uma mistura de desinfetante barato e desesperança, um odor que grudava na roupa e na alma. Mas eu, Zoraide, não estava ali para me desesperar. Eu estava ali para fazer a auditoria mais difícil da minha vida, a auditoria do caráter do meu próprio filho. Caminhei pelo corredor acompanhada pelo Dr. Camargo e um agente penitenciário que me olhava com curiosidade. Eu não vestia roupas pretas de luto, nem tinha os olhos inchados de chorar. Eu usava meu melhor conjunto de linho claro e segurava minha bolsa com firmeza. Aos 72 anos, aprendi que a postura define como o mundo te trata. Se você anda curvada, o mundo monta nas suas costas. Se você anda ereta, o mundo abre passagem. Entramos no parlatório. Do outro lado do vidro blindado, Rogério. A visão dele fez meu coração de mãe falhar uma batida, mas a Zoraide auditora manteve o rosto impassível. Ele estava sem fazer a barba há 3 dias, com olheiras profundas e vestindo o uniforme bege do sistema prisional que parecia 2 tamanhos maior que ele. Quando me viu, ele se encolheu. A arrogância, aquela certeza de que o mundo lhe devia algo, tinha evaporado. O que restava era um menino assustado de 45 anos. Ele pegou o interfone com a mão trêmula. Eu fiz o mesmo, calmamente. Mãe, a voz dele saiu quebrada, um sussurro rouco. Me tira daqui, por favor. Eu não sabia. O Beto disse que era seguro. Ele disse que a senhora nem ia notar. Respirei fundo. A frase, a senhora nem ia notar, doeu mais do que o roubo em si. Era a confirmação de que ele me via como uma peça descartável no tabuleiro da vida dele. Eu notei, Rogério, respondi, minha voz firme ecoando no pequeno aparelho. Eu notei quando você pegou minhas senhas. Eu notei quando você falsificou minha assinatura. E eu notei quando você decidiu vender o lugar onde eu pretendia descansar meus ossos ouvindo o mar. Você subestimou a única pessoa que sempre limpou sua barra. Eu ia devolver. Ele choramingou, as lágrimas escorrendo. Era um investimento. O Beto prometeu dobrar o capital em 3 meses. Eu ia comprar uma casa maior para a senhora. Pare de mentir para si mesmo.
Cortei seca. O Beto e o pai dele, o Agnaldo, usaram você como mula. Você era o laranja, Rogério. Se eu não tivesse intervindo, se eu não tivesse acionado o plano B e prendido vocês, hoje você estaria respondendo sozinho por lavagem de dinheiro internacional, enquanto eles estariam bebendo pinha colada no Caribe com o meu dinheiro. Rogério arregalou os olhos. A realidade do que eu dizia começou a penetrar na névoa de autopiedade dele. A senhora sabia de tudo? Eu sou auditora fiscal aposentada, meu filho. Eu passei a vida caçando gente que achava que era mais esperta que a lei. Você achou mesmo que ia me enganar com um e-mail e uma transferência bancária? Encostei a testa no vidro frio. Eu te coloquei aqui, Rogério. Eu dei as provas para o delegado. Ele recuou, como se tivesse levado um tapa físico. O choque, a traição, a incredulidade passaram pelo rosto dele. Você me prendeu? Sua própria mãe? Sim, porque a liberdade que você tinha estava te matando. Você estava se afundando em dívidas, jogos e más companhias. A prisão é ruim, meu filho, mas o cemitério é definitivo. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Eu te amo demais para deixar você continuar sendo um canalha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rogério abaixou a cabeça e chorou. Não o choro de manipulação de antes, mas um choro de derrota. Pela primeira vez na vida, ele encontrou um limite que não podia contornar com charme ou promessas vazias. Olhei para o Dr. Camargo, que assentiu discretamente. Era a hora da negociação. Escute bem, Rogério, retomei. O Dr. Camargo negociou uma colaboração premiada. Você vai confirmar tudo o que sabemos sobre o esquema do Siqueira. Vai entregar as contas, os nomes, tudo. Com isso, e sendo réu primário, sua pena será reduzida. Talvez você saia em pouco tempo com tornozeleira. Ele levantou a cabeça, uma fagulha de esperança nos olhos. E depois? A senhora paga a fiança? Eu volto para casa? Sorri, mas foi um sorriso triste. Não. A fiança será paga com o dinheiro que sobrou na sua conta bloqueada, se sobrar. E você não volta para a minha casa. O apartamento de Higienópolis é meu santuário. Quando você sair, vai ter que trabalhar. De verdade. Sem mesada, sem investimentos, sem atalhos. A Clara, sua irmã, arrumou uma vaga para você na fazenda de um conhecido, limpando baias e cuidando de animais. Trabalho braçal, honesto, que faz suar e calejar a mão. Limpar bosta de cavalo? Mãe, eu tenho diploma. Você tem um diploma que nunca usou e uma ficha criminal que acabou de estrear. A escolha é sua. Ou colabora e vai trabalhar no campo para reconstruir sua dignidade, ou fica aqui e enfrenta o Agnaldo Siqueira no pátio da prisão sem a proteção da mamãe. Rogério olhou para as próprias mãos. Ele sabia que não tinha escolha. A vida mansa tinha acabado. A mãe que passava a mão na cabeça tinha morrido. Em seu lugar estava a mulher que exigia respeito. Eu vou colaborar. Ele sussurrou. Desculpa, mãe. Não me peça desculpas com palavras, Rogério. Peça com atitudes. Daqui a alguns anos, a gente conversa sobre perdão. Desliguei o interfone e me levantei. Não olhei para trás enquanto saía. Minhas pernas tremiam um pouco agora, a adrenalina baixando, mas meu espírito estava leve. Eu tinha amputado a gangrena para salvar o paciente. Doeu, mas era necessário. 3 meses depois. O som das ondas quebrando na areia era a única música que eu precisava. Estava na varanda do meu apartamento no Guarujá. Sim, o mesmo apartamento que foi vendido e recuperado. A brisa do mar bagunçava meus cabelos brancos e o cheiro de maresia preenchia meus pulmões. A batalha jurídica foi intensa, mas rápida. Com o dossiê que montei e a confissão chorosa de Rogério, a quadrilha Litoral Investimentos foi desmantelada. Agnaldo Siqueira teve sua prisão domiciliar revogada ao descobrirem que ele continuava operando crimes de casa, e o filho dele, o arrogante Beto, estava aprendendo que na cadeia não existe imunidade diplomática para golpistas. Recuperei o apartamento e o carro. O dinheiro que Rogério tinha gastado antes do bloqueio foi perdido, claro, mas considerei isso o preço do curso intensivo de realidade que ele estava fazendo. Meu celular vibrou sobre a mesa de vidro. Era uma mensagem da Eunice, minha amiga da inteligência financeira. Zoraide,
Aquela palestra que você deu semana passada para os novos auditores foi um sucesso. O superintendente quer saber se você aceita prestar consultoria num caso de fraude imobiliária em Santos. Disse que precisa do seu olhar clínico. Sorri. Aos 72 anos, eu não estava mais invisível. Pelo contrário, eu tinha me tornado uma lenda nos corredores da Receita. A vovó auditora, eles me chamavam. Deixei que chamassem. Eu gostava. Mostrava que eles entendiam que idade não é prazo de validade, é patente. Tomei um gole da minha água de coco e olhei para a foto no porta-retratos que eu tinha trazido. Era uma foto nova que a Clara me mandou ontem. Rogério, mais magro, bronzeado de sol, usando botas de borracha e segurando as rédeas de um cavalo. Ele não estava sorrindo, estava sério, concentrado, mas parecia real. Pela primeira vez em anos, meu filho parecia um homem, não um menino brincando de viver. A Clara me disse que ele reclama da dor nas costas todo dia, mas que nunca faltou ao serviço. Disse que ele está aprendendo o valor de ganhar R$ 50 com o suor do rosto, em vez de ganhar 50 mil com a mentira. É um começo. A estrada da redenção é longa e cheia de pedras, mas pelo menos agora ele está caminhando com os próprios pés. Ajeitei o chale nos ombros. A tarde caía, pintando o céu de laranja e roxo. Pensei em quantas mulheres da minha idade estão agora sentadas em poltronas, sendo tratadas como crianças, assinando papéis sem ler, confiando cegamente em parentes que só veem cifrões em vez de afeto. A sociedade nos treina para sermos dóceis na velhice. Nos dizem para descansar, para não nos preocuparmos, para deixar que os jovens resolvam. Que grande mentira! Os jovens têm a energia, é verdade, mas nós temos o mapa. Nós conhecemos os atalhos e principalmente sabemos onde estão os buracos onde a gente pode cair. Eu quase caí num desses buracos. Quase deixei que a mágoa e a surpresa me paralisassem quando li aquele e-mail maldito. Mas lembrei de quem eu era. Eu não sou apenas a dona Zoraide, a velhinha que faz bolo e tricô. Eu sou a soma de todas as batalhas que venci, de todos os relatórios que auditei, de todas as fraldas que troquei e de todas as lágrimas que engoli para continuar em frente. Levantei-me e fui até o parapeito da varanda. Lá embaixo, na calçada, um grupo de jovens passava rindo, sem olhar para cima, sem notar a senhora observando. Eles não sabiam e nem precisavam saber. O poder real não precisa de plateia. Ele precisa de resultados. Meu telefone tocou novamente. Era o Dr. Camargo. Zoraide? Só para avisar. O juiz homologou a anulação definitiva da escritura. O apartamento é seu, livre e desembaraçado, com proteção vitalícia de patrimônio. Ninguém vende nenhuma torneira desse lugar sem sua biometria e a minha contra-assinatura. Obrigada, Camargo. Você é um anjo, mesmo cobrando honorários de demônio. Ele riu. E você, minha amiga, é perigosa. Nunca mais me dê um susto desses. Não prometo nada. A vida é cheia de surpresas e eu pretendo estar pronta para todas elas. Desliguei. A noite chegou, trazendo as luzes dos navios no horizonte. Senti uma paz profunda, daquelas que só vêm depois da tempestade. Eu tinha salvado meu patrimônio, mas mais importante, tinha salvado minha família da ruína moral. Entrei na sala e fechei a porta de vidro, abafando o som do mar. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro. As rugas ainda estavam lá, os cabelos brancos também. Mas nos meus olhos havia um brilho que eu achei que tivesse perdido. O brilho da utilidade. O brilho da competência. Fui até a cozinha preparar um chá. Enquanto a água fervia, peguei o tablet para ler as notícias. O mundo continuava girando, cheio de problemas, fraudes e confusões. E eu? Eu estava aqui, com meu chá, minha inteligência e meu plano B sempre atualizado na gaveta. Porque envelhecer não é deixar de ser protagonista da sua própria história. É apenas mudar o estilo da narrativa. Antes, eu escrevia com a pressa da juventude. Agora, escrevo com a precisão da experiência. E ai de quem tentar rasurar minhas páginas. Sorri para a xícara fumegante, sentindo o calor aquecer minhas mãos. Nunca subestime uma mulher que já viu de tudo, inclusive o fundo do poço, e decidiu que lá não era lugar para ela. A vovó voltou.
E a vovó não está para brincadeira.